Boa noite, irmãos, irmãs, amigos. Mais uma vez nós estamos ao vivo para mais uma transmissão, né, do nosso momento de reflexão. E hoje nós vamos ler aqui o último salmo de romagem, né? Salmo de romaria, salmo de viagem, como você queira chamar, né? Que é o Salmo 134. Então essa coletânea aí de salmo de romaria, né, ou de peregrinação, ele vem desde o Salmo 120, né, e termina aqui no 134. E um salmo maravilhoso. E eu vou dizer uma coisa para você, por dois motivos. Ele tem 3 versículos, qualquer um lê, né? Mas principalmente por falar tanto assim ao coração da gente, principalmente levando em consideração o que a gente tem passado e, né, vem passando aí com essa pandemia, tá? Então hoje o nosso salmo é o 134, o último salmo aí de romagem, e a gente vai tentar trazer alguma coisa assim. Vou trazer principalmente o que falou para mim, né, e falar a respeito do que falou comigo. E aí você pode pensar também a respeito, tá? Vamos se preparando, abra aí sua Bíblia no Salmo 134, tá? E a gente vai começar já a ler, tá? Então vamos lá. Diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Eu vou partir um pouquinho para a parte, né, um pouco teológica desse salmo, só para você entender um pouquinho, porque todos os salmos de romagem, eles têm uma característica, né, que a maioria deles é pós-exílio, na Babilônia. Então saíam das suas cidades de ano em ano para cultuar em Jerusalém, e aí no caminho eles iam entoando esses salmos. E o que é interessante para a gente só se situar um pouquinho, né, o contexto do salmo, é que ele diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis. O que é assistis? Que serve, que trabalha, né, na casa do Senhor nas horas da noite. Então, parece aqui que o salmista está falando para aqueles que estão ali trabalhando na casa do Senhor. Olha, vocês que trabalham aí na casa do Senhor, vocês têm que dizer, têm que bendizer o nome do Senhor. Vocês têm que erguer as mãos para o santuário e bendizer o Senhor. Está 2 vezes colocado, tanto no primeiro quanto no segundo versículo. E isso para o judeu é usado para enfatizar. Então você vê sempre as repetições. A repetição é para enfatizar, tá? Então esse é o contexto. Parece que ele está olhando para as pessoas que trabalham lá no templo. Essas pessoas têm o nome de levitas, né? Levitas porque são todos da tribo de Levi. O serviço foi deixado para a tribo de Levi. Todo o trabalho no templo, inclusive ali o sacerdócio, né? Então, os levitas estavam recebendo essa... É como se os levitas estivessem recebendo essa mensagem de alguém, viu? Vocês que trabalham no templo, na virada da noite, bendizei o nome do Senhor. Como se ele quisesse dizer assim: olha, bendizer o nome do Senhor tem que ser contínuo. Quem fez a liturgia agora, bendize o nome do Senhor, e vocês têm que continuar. Tem que continuar.
E como a bênção era algo de quem prestava culto, é como se os levitas estivessem então dizendo para ele: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. E aí algo que eu queria trazer para você, para a gente pensar, tá? A gente tem aprendido muita coisa com a pandemia. Nessa pandemia, né? Hoje eu comentei até com a minha cunhada que algo que tem sido latente em mim é a questão da religiosidade, né? Agora na pandemia e com a pandemia Deus me ensinou, né, e mostrou para mim o caminho e a diferença entre religiosidade e realmente ser cristão. Então a gente analisa melhor as coisas, a gente tem tempo para ver as coisas, né? E essa é uma lição que eu venho tirando, tá? Uma lição que eu venho tirando. E aí eu queria que você pensasse da seguinte forma, tá? A gente vê, ouve, tem muita mensagem dos irmãos: ai, que saudade de abraçar, de estar na casa do Senhor, de cultuar, né? Essa mesma angústia que nós sentimos agora, os exilados sentiram. Os nossos irmãos judeus lá na Babilônia sentiram. Não podiam cultuar, não podiam erguer sinagogas para as cidades para onde eles foram espalhados. E eles sentiram isso. Então, quando eles saíram do exílio, é notório nos Salmos a alegria deles em poder voltar à casa do Senhor e cultuar. Muita alegria. Muita alegria. E o que eu quero trazer para você, que diz, né, assim como todos nós estamos dizendo que estamos com saudade de adorar, de cultuar na igreja, de rever os irmãos, os amigos, de poder abraçar, é que você pense o seguinte: bem dizer o Senhor tem que ser algo contínuo, independente de onde você esteja. Não tenha como pretexto de não estar indo na igreja, de não estar tendo culto, não queira, por isso, ter o pretexto para levar a sua vida cristã de qualquer jeito. Não tenha isso por pretexto. Bem dizer o Senhor é algo contínuo, é sempre. É independente de onde você esteja, de onde eu esteja. Tá? Não fique triste porque você não pode ir no templo. Mas se alegre, se sem poder ir no templo, você continua bendizendo o nome do Senhor. E a segunda lição que o salmista deixa é: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? O salmista diz assim, ó: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Ele tinha convicção de que Deus, o Deus de Sião, era o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Isso tem continuado a ser uma verdade para você? Mesmo diante de tudo que tem acontecido, mesmo diante da pandemia, mesmo diante dos desafios que estão sendo lançados às vezes para você, que não, assim como eu, não pode trabalhar, não consegue trabalhar, né, que os empregos foram praticamente aí tirados da gente, né? Essa semana eu completei 41 anos na segunda-feira e eu parei para analisar uma coisa. Quando eu completei 40 anos no ano passado, eu jamais poderia imaginar que eu estaria na situação que eu estou hoje. Jamais. Mas eu também jamais poderia imaginar que eu aprenderia tanto como eu estou aprendendo agora. Eu jamais poderia
imaginar que eu ia conseguir ver a vida da forma com que eu estou vendo agora. Que eu não poderia jamais pensar no ano passado que eu seria capaz de servir a Deus como eu estou servindo agora. Então, pare para analisar. Às vezes parece, às vezes não, está difícil. A gente analisa a situação e ela é difícil. A gente não pode mentir, né, para a gente mesmo. Jamais. Está difícil. Mas em tudo há um propósito. E quando nós tivermos aprendido tudo o que era para se ter aprendido durante essa pandemia, Deus vai fazê-la cessar. Tudo está debaixo das mãos de Deus. Tudo tem um propósito. Tudo. Pense no que você está aprendendo. Pense no que você está vivendo. Eu estou conseguindo, graças ao bom Deus, com esse tempo em casa, melhorar em muito o relacionamento com meu filho. O tempo não volta atrás? Não, o tempo não volta. O tempo não volta. Né? Mas o período que eu me afastei um pouco dele dos 12 aos 16 anos, que foi quando eu fui para a faculdade, eu estou conseguindo recuperar um pouco desse tempo, tendo ele um pouquinho mais para mim aqui. Tudo está debaixo das mãos de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Quando eu e você aprendermos que isso é para o nosso bem, que quando for a hora, Deus vai colocar um fim. Quando nós entendermos que bendizer o Senhor é em todo tempo, é a toda hora, é em todo lugar. Quando nós realmente reconhecermos Ele, porque uma coisa é falar, a outra é reconhecer que Ele é o Criador do céu e da terra e que eu e você somos filhos dEle. Nós fomos criados à feitura de Deus, à imagem de Deus, e que nós fomos resgatados por Ele depois de um erro terrível logo no início, e que agora nós temos vida eterna, agora nós fomos reconciliados com o Pai. Quando todas essas certezas elas estiverem fixas na nossa mente, a nossa vida com Deus vai ser muito diferente. Muito diferente. Mas nós precisamos entender que tudo está sob o controle de Deus. E que nós precisamos bendizê-lo na adversidade, na comodidade, na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza. É um casamento fantástico, o casamento com Deus. É? Nós precisamos ter as certezas. Nós precisamos. E se isso não tem sido algo que esteja te incomodando, glória a Deus, é porque você já tem as certezas. Mas se isso te incomoda, busca Deus. Busca Deus. Um salmo simples de 3 versículos, como o Salmo 134, é capaz de mostrar muito para nós sobre o que nós somos, sobre o que nós esperamos, sobre o que nós acreditamos e principalmente sobre o que nós vivemos. Será que nós vivemos bendizendo o nome do Senhor? É algo para a gente realmente pensar. Não é verdade? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse momento. Louvado e engrandecido seja o teu nome, que nada tenha nos deixado faltar. E que todos os cuidados tenham dispensado sobre cada um de nós, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado por tudo, ó Deus.
Abençoa cada irmão e amigo, Senhor amado. Cada servo teu espalhado pela face da terra. Essa é a minha oração no nome santo de Jesus. Amém. Uma boa noite, queridos. E amanhã nós temos, aí o nosso Salmo 135, tá? Na quinta-feira que vem espero os irmãos novamente, Na próxima quinta-feira nós estaremos falando sobre o Salmo 139, tá? Então, meu muito obrigado para Dorinha, meu muito obrigado para o Joá. Joá, que saudade de você. Késia, Luiz, Tati, César, a nossa irmã Cássia. Muito obrigado a todos. Que o bom Deus continue abençoando a cada um de vocês. Que saudade, queridos.